Olá, esse é mais um Etic Talks, o podcast, videocast do Etic, o Centro de Inovação em Transição Energética, uma parceria da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da COSAN e da Fundação Vanzolini. O Etic Talks está, nessa temporada, discutindo a COP30. E nesse episódio a gente vai conversar com a Carla Sensi, que é gerente de comunicação e sustentabilidade da Compass. Ela vai conversar um pouco sobre as expectativas em relação à COP30 e também vai falar sobre um estudo inédito que saiu sobre a avaliação do ciclo de vida do gás natural. O gás natural que tem ganho espaço na matriz energética brasileira e pode ser um combustível de transição. Carla, você estava me falando antes de iniciar aqui que você está já com passagem marcada aí para participar da COP. Eu queria entender aí, vocês da Compass estão olhando o gás natural com análise de ciclo de vida, como que o gás tem um papel aí na matriz elétrica e energética brasileira? Perfeito, Roberto. Obrigada pela oportunidade aqui de participar do TikToks. É um prazer falar com vocês e trazer essa análise tão precisa que a gente tem aqui sobre o papel do gás natural na transição energética. Eu aqui, enquanto sou gerente executiva, de sustentabilidade e comunicação externa, na vice-presidência, como você comentou, de institucional e desenvolvimento sustentável, a gente tem um olhar de como que o gás natural, ele é o energético para essa transição energética segura e eficiente, combinado aí com as políticas públicas e o que está acontecendo no âmbito de COP30, né? Então, a Compass realizou pela primeira vez a avaliação de ciclo de vida do gás natural comparativamente a outros combustíveis. A gente concluiu esse estudo esse ano, um estudo de avaliação de ciclo de vida, ele toma um certo tempo para que a gente tenha todos os dados confiáveis, né? A gente trabalhou com uma quantidade significativa de dados primários para que a gente pudesse quantificar o impacto ambiental e social ligado à saúde humana do gás natural e do biometano, e a gente tem essa participação na COP30, que a gente havia comentado anteriormente aqui. Ano passado eu estive presente na COP, em Baku. Muito se discute sobre transição energética, e ano passado a gente teve também o G20 aqui no Brasil, que foi aí palco importante para as discussões da transição energética. E a gente acredita, que a transição energética ela acontece por diversos energéticos. O gás natural é uma dessas fontes. E o biometano, ele só se viabiliza a hora que a gente viabiliza aí também um aumento e um incremento do uso do gás natural nessas rotas, seja na matriz energética como na matriz elétrica, quando a gente supre aí toda a parte de geradores, por exemplo, e termoelétricas. Então, tem um papel importante do gás natural. A avaliação de ciclo de vida, e por que a gente chegou na avaliação de ciclo de vida? A gente entende que a avaliação de ciclo de vida ela é a principal ferramenta baseada na ciência para que a gente consiga quantificar o impacto desse energético. A avaliação de ciclo de vida que nós utilizamos aqui, ela segue todos os padrões da ISO, então a gente respeita a ISO 14040, 14044 e 14071 para divulgação, então nada dos que são os resultados aqui podem ser divulgados antes de uma verificação de terceira parte, e os estudos eles foram conduzidos pela ACV Brasil, que é uma empresa já, uma consultoria reconhecida para avaliação de ciclo de vida, e a verificação foi feita pela KPMG. Então, ter essas duas empresas parceiras na avaliação desses estudos foi muito importante para que pudéssemos chegar aqui hoje com o resultado de dois grandes produtos, a frota pesada, que você bem comentou. Então, aí a gente está falando dos caminhões que circulam na cidade, no estado de São Paulo, e estamos falando de ônibus também. Ônibus foi uma outra entrega que nós tivemos recente. Então, esses foram os dois grandes estudos que nós conduzimos. Quem está acompanhando o Etic Talks viu uma entrevista que a gente fez com a Necta, que a Necta é uma empresa de distribuição de gás do interior de São Paulo, e ela está fazendo um trabalho de biometano diferenciado, de distribuição de gás canalizado, e na entrevista da Necta ficou claro que eles estão trabalhando em corredores para ter corredores para esses caminhões terem disponibilidade de biometano, Carla? Eu imagino que é isso que você está falando. Opa, a gente está trabalhando frota pesada pode ter essa substituição por algo menos poluente. Como é que está isso daí? Porque está dentro dessa análise de ciclo de vida.
É isso mesmo, Roberto. E a questão dos corredores, que a gente tem olhado bastante aqui dentro do estado de São Paulo, e a gente olha isso no âmbito nacional também, o avanço dos corredores, ele é importante para dar autonomia, né? Sem eles, você não consegue dar autonomia para a frota para que ele consiga sair do produtor e entregue para o interior do estado, né? Que ele vá do interior ao porto. Então, para que a gente garanta toda essa movimentação nessa malha logística, a gente precisa ter muito bem estabelecidos os corredores para abastecimento de gás natural e biometano, claramente, né? A avaliação que a gente fez, a primeira que nós fizemos, que foi de frota pesada, a gente considerou aí um cenário onde majoritariamente dos caminhões são compostos por veículos de motor Euro 5, movidos a diesel, e a gente fez a substituição, nesse nosso cenário, de substituição dessa frota por uma frota a gás natural Euro 6. E quando a gente faz essa substituição e a gente verifica do poço à roda, ou seja, eu estou olhando desde a extração da matéria-prima, eu estou olhando da extração ali do petróleo, onshore, offshore, toda a etapa de produção do gás natural, toda a etapa de distribuição, canalizado dele, e toda a entrega deste produto para o usuário, né, do caminhão, e o uso dele, ou seja, a queima dele, a gente faz essa mesma fronteira do sistema para o diesel, olhando toda a extração do diesel até a distribuição dele e uso no caminhão, a gente teve um ganho aqui de 25% de potencial de redução das emissões de CO2, ou seja, a gente está falando de uma pegada de CO2 equivalente de 25% menor quando a gente coloca o gás natural em substituição ao diesel. Então, esse foi um achado importante da nossa análise, para que a gente consiga agora quantificar e entregar isso para a política pública, olhar isso para toda a parte regulatória que está saindo de lei do combustível do futuro, o incremento do biometano, como que essas coisas se conversam e quantificam. Falar única e exclusivamente que a transição energética é por meio do gás natural, que é o nosso caso, ela não é suficiente se você não tem um embasamento técnico e dados, né? Vamos lá, vamos voltar aos tempos que eu cobria isso. Euro 5 e Euro 6. Euro 5, se não me falha a memória, são as normas, os padrões de redução de poluentes adotados na União Europeia. Aqui no Brasil a gente demorou uma discussão muito grande, inclusive com a Petrobras, em relação ao Euro 5, porque a Euro 5 também tem um menor teor de enxofre colocado no combustível. O Euro 6, que a Carla disse, é o seguinte: a União Europeia reduziu, quer dizer, tornou ainda mais rígido esses padrões, e tem alguns estudos que dizem que ficou 77% reduzido. Então, o estudo que eles usaram já foi usando assim um padrão ouro e diamante que eles fizeram para o gás natural ser comparado a esses dois. É isso, Carla? É isso mesmo, Roberto. A gente fez essa avaliação e todas as análises de sensibilidade para verificar qual que é a importância e a relevância da substituição do motor, inclusive que traz dentro desse espectro, dessa característica de Euro 5 para Euro 6, o que a norma já requer. Me fala uma coisa, Carla, quem que está buscando isso? Vocês foram demandados ou vocês se anteciparam a essa demanda da indústria por conta das metas de descarbonização que já vem lá do Acordo de Paris de 2015, já veio o COP 27, 28 para reduzir? Como é que foi isso? A COP 30 deu um empurrão, vocês foram demandados ou vocês se anteciparam à demanda buscando um energético que reduza a emissão em relação a outro, de combustível fóssil, por exemplo, a diesel? Não, perfeito. A gente acabou se antecipando, né? Antes mesmo de sair a lei do combustível do futuro, o nosso resultado já tinha finalizado. Então, a gente consegue dizer que, de fato, a gente antecipou a quantificação desse impacto. Não que ele não existisse, porque sabíamos do fator de emissão, que na etapa de uso ela é a mais significativa dentro da composição da avaliação de ciclo de vida, mas antecipar o estudo e conhecer a cadeia como um todo, quais são as oportunidades, quais são os obstáculos, como que a gente pode melhorar a performance do nosso produto, isso a gente acaba antecipando. É claro que com a COP 30, plano clima, né, que daí cascateia para planos setoriais, principalmente ali a questão do transporte, que tem uma contribuição importante para o Brasil, né? O setor do transporte hoje corresponde a 11% das emissões. Então, se a gente não faz um estudo desse, a gente não consegue defender o nosso setor e ajudar o nosso setor a melhorar. Então, foi aí num olhar de ganha-ganha para que a gente pudesse entregar
para as indústrias que têm logística, para os nossos clientes que utilizam gás natural na frota, para os nossos clientes que estão querendo fazer essa substituição, o quanto eles ganhariam fazendo isso. A Carla acabou de citar, por exemplo, 11% das emissões globais brasileiras estão ligadas ao sistema de transportes. Por quê? Porque os caminhões têm grande presença na distribuição de bens e mercadorias. Você estava falando, pô, esse estudo a gente olhou as oportunidades. Quais são essas oportunidades, Carla? Que setores estão mais sensíveis a fazer essa adoção de gás ou de biometano? São grandes indústrias, são indústrias pesadas, são multinacionais que trabalham com escopo 3 e buscam reduzir as suas emissões globais. Quem que são esses primeiros clientes de vocês? Olha, os nossos primeiros aí que estão já de olho nesses dados para que eles consigam incorporar isso nos seus inventários e relatórios de sustentabilidade, de fato, são as empresas que já fazem esse mapeamento de escopo 3 e que tem, muitos deles já têm metas via SBTi ou qualquer outro padrão aí, outro framework que eles considerem aí para entregar suas metas de escopo 3. Então, esses, de fato, são os primeiros. Mas eu não posso deixar de lado aqueles outros onde tem uma malha logística ou fretes logísticos muito intenso, no interior mesmo, né? Você tem indústria onde tem a produção no interior e muitos centros de distribuição. Então, esse frete logístico, ele tem um impacto muito grande nas operações. E ele sabe muito bem também que esse frete acaba ocasionando aí emissões intensas. Então, por mais que não tenha meta no escopo 3, tem a medição, e a medição ele por ali bem sabe que é importante reduzir. E eu acho que tem um outro player importante aqui, que daí a gente já pode começar também, eu vou trazer esse elemento para a gente falar, que é a parte dos ônibus, né? Quando a gente olha ônibus, principalmente na cidade de São Paulo, a gente sabe o quanto isso acarreta na saúde humana, né? Toda aquela emissão de materiais particulados, seja na frenagem ou no própria queima do combustível, qual o impacto disso na saúde da população. A gente tem muitos ônibus rodando na cidade de São Paulo. Então, quando a gente faz esse estudo, a gente mostra também os benefícios e as oportunidades na melhoria em substituir o combustível por gás natural ou biometano, ou até combinado, né? Porque eles são intercambiáveis. Então, a gente pode ter aí gás natural com 50% biometano. E aí você tem uma redução significativa nas emissões de materiais particulados. Você chega aí a reduzir até 90% das emissões. E isso contribui enormemente para a saúde humana. Quem está acompanhando o Ethic Talks aqui, a entrevista do Davi Zilberstein, que foi diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, o Davi, na entrevista, ele cita que o Brasil, grande parte das capitais brasileiras está na região litorânea e grande parte do gás é extraído de regiões próximas ao litoral, sendo que as maiores capitais brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, poderiam, segundo o Davi, usar esse gás aí, por exemplo, para abastecer sua frota de ônibus, e esses ônibus estão ali dentro desses 11%, que é o que a Carla está fazendo. Qual que é esse desafio para essa frota de ônibus, Carla? Porque uma coisa é a indústria ela tem outros mecanismos até para repassar esse custo para outros elos da cadeia. No transporte público, no ônibus, é diferente. Aqui é o usuário que geralmente tem uma tarifa e uma tarifa regulada pelo poder público. Então, qual que é o desafio de fazer esse gás chegar aos ônibus? Olha, hoje a gente, dentro do ambiente aqui de uma das nossas principais distribuidoras, né, e aí aqui eu estou falando da Comgás, a Comgás já tem um papel muito próximo junto à Prefeitura de São Paulo para que esses pontos de abastecimento estejam nas garagens desses das principais frotas de ônibus, né, dos reguladores de ônibus. E o prefeito assinou uma resolução aplicável a veículos a gás natural na frota de ônibus da cidade de São Paulo. Outras cidades já estão fazendo o mesmo movimento, né? A gente tem aqui Londrina, Campo Grande, Ribeirão Preto, ou mesmo Curitiba, né, no Paraná. A gente tem outras cidades já olhando para esse movimento. O desafio está, a infraestrutura de gás canalizado tem que chegar nessas garagens, né? Então, quando eu estou falando aqui da cidade de São Paulo, o diálogo com a Comgás já está acontecendo para que a gente tenha o atendimento 24/7 aí das garagens com abastecimento de gás.
Aqui em São Paulo já tem gás Já. circulando, já? Basta, já tem números sobre isso? Quanto já? Eu não tenho os números aqui de baixo Não. pronto para você, Alberto, mas tem sim, das garagens que estavam sendo cotadas dentro dessa resolução da Prefeitura de São Paulo, todas elas já estão abastecidas com gás natural. Tá. Interessante que quem acompanhou o TikToks viu que na mobilidade elétrica, um dos desafios são as garagens serem adaptadas aos veículos elétricos, porque muitas vezes os prefeitos fazem licitações sem saber que aquelas garagens precisam ser adequadas para um novo padrão de recarga. Já no gás natural, a questão é um pouco diferente. E a gente viu na entrevista com a Necta, e a gente viu com a entrevista com o Davi Silberstein, que a malha de gasodutos brasileira, apesar da dimensão territorial do país, é muito pequena. Então, esse é uma das barreiras que a Carla estava apontando. Tem outra barreira também, Carla, é desconhecimento, é custo. Quais são as outras barreiras, além dessa infraestrutura que você citaria, para essa adoção, tanto para veículo carga pesada de transporte quanto de transporte público de passageiros? Eu acho, Roberto, que tem uma questão importante que é a percepção ambiental, né? O gás natural é um combustível fóssil. E aí, pela natureza de ser um combustível fóssil, ele acaba caindo na crença de que ele não pode despoluir ou contribuir para a descarbonização. E ele tem uma pegada de CO2 bem relevante, ele tem um potencial de descarbonização bem significativo, ainda que 100% gás natural, sem o biometano atrelado. Então, eu acho que essa crença da percepção ambiental dos combustíveis fósseis, existe combustíveis fósseis que possuem um impacto ambiental maior e existem os combustíveis fósseis que possuem impacto ambiental menor. Então, eu acho que essa percepção que precisa ser mudada. E aí eu vou fazer um link com o primeiro ponto que a gente conversou. Quando a gente fala da avaliação de ciclo de vida, eu acho que a maior oportunidade que a gente tem é essa, fazer com que a avaliação de ciclo de vida ela seja o principal instrumento, a ferramenta para quantificar qualquer resolução que tenha numa prefeitura, em âmbito federal, né? Quando a gente está falando de resoluções aqui do Mover, Patem, a lei do combustível do futuro, se todas elas atreladas a uma avaliação de ciclo de vida, você tem um embasamento técnico-científico para isso. E aí você consegue, por meio da avaliação de ciclo de vida, evidenciar uma pegada de carbono menor. Você citou 4 vezes, se não falha a memória, a lei do combustível do futuro. E hoje mesmo eu já vi que a lei do combustível do futuro está trazendo mega players de fora do Brasil para investir em biometano. E se a gente conversa com gente do setor do gás, você olha que isso é um game changer. Por quê? Porque tem grande player que vai ser obrigado a comprar o certificado, a buscar biometano. A gente está falando de Petrobras, a gente está falando de gente muito grande que vai ter que despender dinheiro. Como que a lei de combustível do futuro muda o biometano, Carla? Muda? É um game changer? Muda? É o potencial? Muda para o estado de São Paulo? Cria um universo de oportunidades? Cria. A lei do combustível do futuro, ela é importantíssima para a gente dar escala para o biometano, para que a gente tenha demanda do metano. A gente tem oferta, a oferta hoje, ela está dependendo de uma demanda. Então, se você tiver uma demanda, se tiver o setor pedindo para que tenha o biometano, a gente temos a ED, que é a comercializadora aqui da Compass, com projetos já lançando plantas, já lançando biometano, além de projetos, tem já produto no mercado, para atender essa demanda. E aí, por que ele muda o jogo? Por que a gente consegue dizer que a lei do combustível do futuro, quando a gente olha para a descarbonização, de fato, ela é um fator importante? A hora que eu coloco 50% de biometano no meu gás natural, o meu potencial de redução das emissões na frota, ele sai de 25% para 59%. Então, eu vou a 56%, desculpa. Eu vou a 56% na redução das emissões de CO2. A hora que eu coloco 50% desse biometano. A hora que eu olho para o ônibus, eu tenho um potencial de redução do gás natural versus o diesel de 11%.
a hora que eu coloco 50% de biometano, meu potencial de redução, ele vai para 49%. Então, é muito significativo a incorporação do biometano quando a gente olha a redução dessas emissões. E o biometano, por ser intercambiável com o gás natural, ele precisa da malha, ele precisa de toda a infraestrutura de gasoduto do gás natural permeando e sendo maior para que ele alcance aí grandes regiões, para que a gente consiga dar maior amplitude para ele. Né, a ED tem, inclusive, outras soluções que serão apresentadas ao mercado para chegar biometano e gás natural aonde for necessário. Onde que vocês estão enxergando esse mercado aí? É um mercado de região metropolitana de São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais? Porque você estava me falando na primeira entrevista, opa, interior, centro de distribuição. Interior, centro de distribuição, a gente tem muito em São Paulo, mas a gente tem muito em Minas Gerais e no Rio de Janeiro também. Então, qual que é esse universo, cara, que vocês estão olhando? Quais serão essas regiões que vão aí ingressar com mais força no biometano aí? Olha, eu vou falar muito mais pelo estado de São Paulo, que é onde está a maior parte das nossas concessões aqui, estão no estado de São Paulo e no sul, né? Então a gente está falando aqui do sul, sudeste, e a gente já tem muita procura pelo biometano. São grandes empresas globais que chegam solicitando biometano para que os atendam em suas unidades industriais. Então, é um mercado em plena expansão, Roberto. Assim, é muita procura por um produto, por um energético que sabe-se do seu potencial de redução das emissões, tá? Então, é uma infinidade. Quem que está procurando? Quem são essas indústrias, principalmente indústrias de bens de consumo? E em relação à origem, é mais europeia do que americana ou os Estados Unidos, empresas americanas e europeias com filiais no Brasil que estão buscando? As duas estão buscando, e a gente tem empresas aqui, a indústria química e petroquímica aqui mesmo, nacional, buscando bastante, né? A gente tem um trabalho muito forte com a gente é associado da Abiquim, e dentro da Abiquim tem uma série de clientes nossos e potenciais clientes que já estão olhando para o potencial de descarbonização da indústria via biometano, né? Então, ali a gente está falando de players petroquímica, a gente está falando de ceramistas, a gente está falando de vidreiros, então tem uma série de indústrias, essas consideradas hard to abate, que são essas de difícil descarbonização. Qual é a principal maneira disso ser feito? Vai ser via uma matriz energética renovável. Tá. Lembrando que essas empresas do hard to abate, que são as que mais têm dificuldade para reduzir a sua pegada de carbono, são setores que aqui no Brasil são importantes. A Carla estava citando, por exemplo, ceramistas, vidreiros, mas também tem o cimento, que também, siderurgia, são grandes setores com participação relevante na indústria brasileira e que estão buscando, como ela disse, uma maneira de fazer uma redução das suas emissões globais. A gente tem indústria de papel e celulose também, bem significativa. Que o Brasil é primeiro líder no mundo, né? Uhum. E me fala outra coisa. Quem trabalha na área de logística está acostumado tanto com esses grandes empresas, papel e celulose, fazendo distribuição, quanto com last mile. A last mile seria o seguinte: as empresas que entregam na tua casa, que chegam lá na tua casa, pegam do centro de distribuição e levam para tua casa. Qualquer compra que você faz pelo aplicativo na internet, se o cara leva a tua geladeira, leva o celular. Essas daí, cara, algumas dessas empresas grandes, elas estão eletrificando a sua frota. Mas o gás natural também pode ser uma parte importante dessa equação para descarbonizar também? Pode, sem dúvida, sim. Ainda mais se essa frota do last mile ela puder ser convertida a gás natural, o gás natural ele tem um potencial de redução. Eu não vou limitar aqui, tá, Roberto, porque eu acho que tem, e eu de verdade acredito que tem espaço para todo mundo. Quando a gente olha do setor de combustível, a gente está precisando cada vez mais de diversificação dos combustíveis, né? Então, o elétrico ele tem o seu papel relevante. Não fizemos avaliação de ciclo de vida comparativa com o elétrico, então seria errado da minha parte fazer qualquer avaliação comparativa a eles. Mas o setor elétrico tem investido muito nesse last mile. E eles, o fator de emissão é incomparável, né? Assim, eles de fato não, o fator de emissão deles é bem baixo.
Mas eles Mas estão o tendo olhar dificuldade com o custo, eles estão tendo dificuldade também com a questão da infraestrutura infra. elétrica também. Então, como você estava falando, o que está se apontando lá fora e aqui é uma diversificação da matriz de combustível, para Exato. você não ficar apenas em um cesto. É isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Né, e o G20, ano passado aqui no Brasil, deixou bem claro que não se trata de transição energética, são transições energéticas. E justo, né? Não dá para você também tornar toda uma malha, você querer que sejam toda a parte logística ou de transporte elétrico, se nem infraestrutura para saneamento básico a gente tem no nosso país, né? Então é o justo também, não dá para a gente exigir algo que você não vai ter uma infraestrutura ou poder de compra. E me fala uma coisa, para ampliar esse uso do gás que você falou, pô, olha, ainda tem desconhecimento, tem certo um preconceito em relação, pré-conceito em relação, pô, o gás é um combustível fóssil, ó, pô, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão buscando fazer parcerias com prefeituras, com montadoras? Como é que tem sido esse ecossistema para vocês venderem esse combustível de transição, Carla? Roberto, a gente tem uma frente, eu trabalho na área de sustentabilidade, a gente tem parcerias com grandes empresas, né, do setor de setores de petroquímica e químico, a gente tem diálogos também bem intensos com a parte de frota pesada, então aí é uma parceria muito grande com as principais montadoras, para que a gente mostre os resultados, para que a gente desmistifique o combustível fóssil ser um combustível poluente. Então, a gente tem esses diálogos frequentes para tentar minimizar isso. Outro ponto importante que a gente começou a fazer e a divulgar bastante, assim que a avaliação de ciclo de vida ficou pronta, um dos nossos principais tarefas aqui foi vamos disseminar esse conhecimento, né? A gente precisa colocar esse estudo agora para que as pessoas conheçam, para que elas entendam e que gerem dúvidas para que a gente possa reformular, melhorar o que for preciso, mas ter debates, ter diálogo entre as empresas. Então, a rede ACV, a rede empresarial de avaliação de ciclo de vida, é um ambiente onde a gente também tem muita troca com empresas, tá? É um ambiente com empresas do setor. Então, ali a gente está falando de papeleiras, a gente está falando de cimento, a gente está falando de siderurgia, química, petroquímica. São empresas que estão ali presentes, mas com o setor de sustentabilidade muitas vezes envolvido. Então, o diálogo, ele gira em torno do eixo da avaliação do ciclo de vida. Outro ponto importante que a gente tem feito dentro de uma linha de advocacy, e aí aqui é como que a gente posiciona o produto da melhor maneira para aquele determinado ente, né, para aquele stakeholder. Então, a gente participa de fóruns, né, agora no começo de novembro vai ter um fórum aqui na Fiesp, vou participar para falar da avaliação de ciclo de vida, para explicar como foi feito esse estudo. A gente se aproximou das associações, então as associações tiveram acesso ao nosso estudo para que a gente consiga cada vez mais permear essa informação. E ser responsável ali pela área de desenvolvimento sustentável da Compass também tem a sua beleza quando a gente conversa com empresas com este foco em sustentabilidade. Então, a gente está falando ali de associações como o Pacto Global, que teve agora o Hub de Biocombustíveis, e a gente participou com algumas das nossas informações dos nossos estudos. O CEBEDES, então, que é o Conselho Empresarial, né, brasileiro, para falar de desenvolvimento sustentável. Então, são fóruns de sustentabilidade onde a gente vai, conversa e vamos dialogando e levando a informação correta sobre o combustível e a avaliação e o impacto real dela. Qual que é o potencial mercado, Carla? O biometano pode o quê? Representar o quê? 5, 10% da frota de ônibus em 5, 10 anos? Pode representar 5 a 10% dos caminhões no Brasil em 5, 10 anos? Vocês trabalham com algum crescimento aí em 5, 10 anos do biometano para essa frota pesada? A gente trabalha assim, Roberto, e aí a ED, que é o nosso principal empresa aqui, que trabalha com esse olhar para produção, né, geração e originação do biometano, a área de inteligência de mercado tem trabalhado fortemente aí para
conseguir entender e adequar dentro das políticas públicas que estão surgindo, e a gente está com uma série de consultas públicas abertas, qual é o ideal volume de entrada desse biometano e crescimento dele ao longo dos anos, tá? Esse número ainda está ali com o time de inteligência de mercado, tudo isso para harmonizar com o que a gente tem também de oferta para atender essa demanda. Mas existe, sim. Não, porque eu imagino que seja, né? E o combustível do futuro, como você estava falando, ele mudou o patamar, né? Agora está todo mundo olhando esse crescimento que vai ter exponencial, talvez, né? E agora a gente vai ter que começar a se preparar para atender essa demanda, né? A gente antecipa um estudo e agora a gente antecipa volume. E como é que vocês estão se preparando para esse volume aí que deve ser crescente? O que vocês estão buscando fazer aí? O que muda para vocês atenderem a esse crescimento? A gente tem hoje, dentro da ED, a gente tem 2 potenciais origens ali de biometano que já são trabalhadas, que é uma parceria com a Horizon, né, que é o principal gestor de aterros aqui no interior de São Paulo. Então, a gente tem a OneBio, que vai lançar agora os seus volumes também de biometano a partir de biogás de aterro sanitário. E a gente fez um mapeamento, a nossa avaliação de ciclo de vida, inclusive, foi com base nesse estudo. E a gente tem outras parcerias também com usina sucroalcooleira. Então, a partir de resíduos gerados na produção de etanol e açúcar. A Necta lá, a experiência da Necta, né, por exemplo, é resíduos do sucroalcooleiro, né? É resíduos do sucroalcooleiro. Agora, você estava falando dos aterros sanitários, a lei de resíduos sólidos completou 15 anos aqui no Brasil, e o pessoal de resíduos sólidos está olhando isso, e tem 2 países, a Suíça e o Japão, que estão buscando comprar biogás de aterro sanitário, porque quando você reduz a emissão de metano, você ainda reduz ainda mais a tua emissão. Por isso que esses países estão olhando principalmente esse biogás dos aterros sanitários. Eu imagino que vocês também estejam olhando isso, né? Sim, a gente está olhando muito forte isso, e o biometano a partir de resíduo sólido urbano, ele de fato tem essa procura muito ampla, tá? É onde a gente tem visto ali uma procura muito significativa. E dentro de um aspecto, e a gente olha dentro da COP30 também é trabalhado muito forte a questão da economia circular. E uma vez que você trabalha a questão de economia circular, o que a gente está fazendo é exatamente isso, né? A gente está pondo para jogo de novo aquele gás que estava sendo emitido, capturando aquele biogás e transformando ele ali, purificando ele num dos melhores sistemas que a gente tem de tecnologia de purificação para reaproveitamento desse gás. Então, é economia circular praticada no resíduo e no que o resíduo gera, né, que é aquele biogás. Então, trabalhar com isso. A aproximação com esse público de reciclagem, entender o real impacto da reciclagem e como ela pode ser melhorada, também é uma alavanca para nós, né? Quanto mais reciclado é o produto hoje no Brasil, e a gente deve estar em torno de 2 a 3% de reciclagem aqui no Brasil, quanto mais reciclagem você faz, melhor fica a condição do resíduo que vai para o aterro, porque daí a gente está falando de resíduo orgânico cada vez mais puro, e aí a gente tem um aproveitamento muito melhor desse biogás também. Lembrando, né, que esse ciclo dos resíduos sólidos é do lixão, é o fechamento do lixão e vai colocando a emissão de crédito de carbono, é a última linha dessa long e que vai ter um impacto muito grande, porque você tem famílias que às vezes vivem nos lixões. Então, a lei de resíduos sólidos mais a lei de saneamento, elas deram uma mudança nessa questão dos resíduos sólidos, que agora, com a lei de combustível do futuro, é um puzzle que começa a se fechar e começa a criar um outro potencial. É isso, Carla? É isso mesmo, é isso mesmo. E a parceria que a ED tem ali com a Horizon é muito importante, porque a gente está falando de um dos principais gestores de aterro. E quando a gente fala de aterro sanitário controlado, a gente tem todo o controle dessa cadeia, né? Então, é uma cadeia responsável, é uma cadeia regulada e que a gente pode confiar naquela cadeia, né? A gente não está trabalhando ali com nada que esteja fora do nosso ambiente de compliance e governança quando a gente olha questões ambientais e sociais. A grande questão, né, que fica é quando que a gente vai ter um mercado de crédito de carbono. A gente tem um projeto de lei que foi sancionado no ano passado, mas cuja regulamentação ainda precisa de detalhamento. Porque quando ele surgir, eu acho que a gente vai ver vários negócios, né, Carla, com vários players, né?
Sim, eu acho que vai ser muito importante a hora que essa resolução toda for concretizada. E muito provavelmente, e acredita-se, eu tenho essa esperança, que agora na COP30 a gente tenha um pouco mais de definição sobre esse mercado de carbono e como que ele vai operar. A gente já tem Segob falando por aí de certificação de origem de biometano, então acho que as coisas é bem esse quebra-cabeça que você trouxe. Acho que as coisas começam agora a se encontrar e fechar. Então, espero que a gente tenha aí resoluções importantes também sobre a gestão e governança do mercado de carbono no Brasil. Porque tanto tempo, você que, né, você estava até falando antes da entrevista, né, que você foi na COP do ano passado, mas você sempre ficou acompanhando de perto. Durante várias COPs, a gente viu a questão da discussão sobre o artigo 6. O artigo 6, o artigo... Aí saiu, o Brasil tem um projeto de lei, mas muita gente ainda esperando aquele empurrão para começar mesmo a negociação. Né? É isso mesmo, o artigo 6 era a grande... Era a cereja do bolo, parecia que era só o que faltava para que tudo se resolvesse no planeta, era o artigo 6. E aí que ele sai, como que agora a gente faz, né? Então agora vamos ver como que essa governança se impõe. Beleza. Carla, a gente está quase chegando ao fim da entrevista. Eu queria saber se você queria fazer uma consideração final aí para você amarrar antes de eu fazer o término do programa aqui. Eu acho que a minha consideração aqui, a gente falou muito sobre avaliação de ciclo de vida, né? E eu trabalho com isso já há 10 anos. E eu acho que a avaliação de ciclo de vida ela tem ganhado uma relevância muito importante nos setores. E eu não digo só no Brasil, não. Eu acho que ela tem ganhado uma relevância importante nos setores. Eu acho que é importante a gente olhar para essa ferramenta, que é a principal ferramenta que a gente tem para quantificar o impacto e para que a gente evite mensagens que acarretem em greenwashing, mensagens que vão equivocadas para a população e que gerem uma distorção aí da real imagem e percepção dos produtos. Então, eu acredito fielmente aí em base científica para que a gente consiga dialogar corretamente. Essa análise ela pode ser lida por quem estiver aqui assistindo ou ouvindo o programa, cara? Ela está disponível no site? Ela está disponível publicamente? Sim, a gente. E aí, é até um lançamento aqui com você, porque a gente vai subir essa avaliação de ciclo de vida agora, essa semana, no nosso site, vai ficar disponível. Tem o evento da Pré-COP aqui em São Paulo, né? Que na a USP, agenda... inclusive, da primeira semana de novembro. De novembro, é isso mesmo. Dia 4 e 5 ali no Parque Vila Lobos, a gente estará lá falando da transição energética, descarbonização do setor de transporte. Teremos palestrantes do grupo lá levando o que o grupo, né, como a Compass ou como a Cosan, está levando todas as suas soluções para o mercado. E para esse evento, a gente lançou a avaliação de ciclo de vida, ela está no site da Compass, compassbr.com. Então, fica fácil para todo mundo entrar lá depois e consultar os resultados. Para facilitar para o ouvinte ou para o espectador, a gente depois vai colocar quando a entrevista for ao ar e quando o estudo estiver disponível, a gente vai colocar o estudo também no mesmo link para quem quiser conseguir ver os dois e aí tranquilamente ler e com a entrevista saber ainda mais sobre o que o estudo ilustrou. Eu queria agradecer a presença da Carla Sense, gerente de sustentabilidade e comunicação da Compass. Esse foi mais um episódio da COP30. A série continua e muito obrigado. Siga o Etique pelas redes sociais. Etique está no YouTube, no Spotify e no podcast da Apple. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigada.